Fala, galera do nono ano, beleza? Vamos para uma aulinha de revisão maneira de ciências, né? Lá do seu capítulo 6.3. Vamos fazer revisão de genética na sua prova, beleza? Vamos lá, olha só. Vamos começar na questão número 1 do praticando, tá? Vamos considerar novamente um dos experimentos desenvolvidos por Mendel com ervilhas de cheiro, já abordado no início desse módulo. O primeiro cruzamento entre plantas altas e plantas anãs gerou descendentes 100% de plantas altas. No segundo cruzamento, o cara cruzou essas plantas altas entre si e gerou lá 75% de plantas altas e 25% de plantas anãs. Considere que o gene azão é dominante em relação ao seu alelo azinho. O gene azão condiciona o desenvolvimento de plantas altas, o gene azinho condiciona o desenvolvimento de plantas anãs. Letra A. Explique por que no primeiro cruzamento entre plantas altas e anãs, todos os descendentes produzidos foram plantas altas. Vamos lá, olha só. A gente tem que lembrar que cada indivíduo, né, no caso de plantas, de animais, assim tal, tem conjuntos de cromossomos, beleza? No caso, 2 conjuntos. Você recebe um conjunto de cromossomos do seu pai, um conjunto de cromossomos da sua mãe. Em cada cromossomo a gente tem uma sequência específica de genes, beleza? Alelos são tipos de genes que ocupam sempre o mesmo lugar num cromossomo de mesmo tipo. Por exemplo, se você pegar aqui um cromossomo número 1, tá? Esse cromossomo número 1, por exemplo, tiver aqui nessa posição um gene para, sei lá, cor do cabelo, em qualquer outro cromossomo número 1 que você pegar dessa espécie, na mesma posição, você vai ter também um gene para cor do cabelo, o que não quer dizer que seja o mesmo tipo de gene. Pode ser um gene para cabelo claro, pode ser um gene para cabelo escuro, né? E aí existe esse tipo de relação entre esses genes. Um gene pode ser dominante e outro gene ser recessivo. No caso que ele está falando aí, o gene azão é para plantas altas. Se aqui fosse um gene azinho, ele seria para plantas baixas. Beleza? Isso já é uma convenção, tá? A gente bota letra maiúscula para o gene dominante, letra minúscula para o gene recessivo. Beleza? Então, nesse caso, ele falou para você que o gene azão é dominante sobre o gene azinho. Ou seja, basta que eu tenha uma cópia do gene dominante para ele dizer como a planta vai ser. Ele só precisa de um gene azão para a planta ser alta. Agora, para que a planta seja baixa, ele precisa de 2 genes recessivos, porque o gene recessivo é como se ele não tivesse força suficiente quando ele só tem uma dose. Beleza? Então, quando o cara for azão, azinho, quem vai mandar é o azão, porque basta ter um azão para dizer que a planta é alta. Beleza? O azinho não é forte o suficiente para dizer para ela ser baixa se tiver um deles só. Então, ele tem que ter 2 genes azinho para ela ser baixa. Tranquilo? Então, você vai ter aqui, ó, plantas altas. Elas vão apresentar genótipo azão alguma coisa. Toda vez que ela tiver pelo menos um azão, ela vai ser alta. Para ser baixa, ela obrigatoriamente tem que ser azinho, azinho. Aí o que ele falou? Eu tenho um cruzamento entre uma planta alta e uma planta baixa e todos os descendentes foram altos. Concorda que todos esses descendentes aqui obrigatoriamente vão receber um azinho dessa? Essa aqui só tem azinho para doar. Cada indivíduo sempre vai doar um dos genes que tem. Beleza? Quando o cara é azinho, azinho, ele só tem azinho para doar. Então ele não tem opção. Agora, esse aqui pode doar o gene azão ou esse. Ele disse que 100% dos descendentes, todo mundo é muita coisa. Todo mundo é muita coisa. Então, quando ele fala que 100% foi de plantas altas, quer dizer que esse cara daqui não tem azinho para doar. Se ele tivesse azinho, teria nascido pelo menos um azinho. Teria nascido pelo menos uma planta baixa. Beleza ou não? Então, por que no primeiro cruzamento entre plantas altas e anãs, todos os descendentes produzidos foram anãs? Porque houve um cruzamento entre homozigotos. Quer dizer, o cruzamento entre indivíduos que têm sempre só um tipo de gene. E aí esse cara que é azão, azão, só tem azão para doar para os filhos, logicamente todos os filhos vão ser plantas altas. Tranquilo?
Aí na letra B, ó, explique por que no segundo cruzamento, entre plantas altas obtidas do primeiro cruzamento, foram obtidos descendentes na proporção de 3 altas para 1 anã. Olha aqui, ó. Todos os descendentes desse cruzamento são assim, ó. Então você tem o cruzamento entre uma planta azão azinho e outra planta azão azinho. Beleza? Esse cruzamento, os descendentes dela, são obtidos a partir da combinação entre os genes que eles podem doar. Beleza? Então vamos botar aqui um símbolo de masculino para uma, um símbolo de feminino para outra. Tá? E vamos fazer um quadrinho só para representar os genes que eles podem doar. Uma delas tem os genes, ó, azão e azinho para doar, e a outra também. Ela pode doar ou azão ou azinho. E aí, o interessante a probabilidade dele doar qualquer um desses genes é exatamente a mesma. Tá? Se ele é azão, azinho, ele tem tanta chance de doar o azão que ele tem, quanto ele tem de doar o azinho que ele tem. Tranquilo? Isso é completamente aleatório. O cromossomo não escolhe para onde vai na hora de produzir os gametas. Tá? Então, assim, quando o gene azão doado por esse se encontra com o gene azão doado por aquela, vai se formar um indivíduo azão-azão. Aí você tem uma planta alta. Beleza? Quando o azão doado por essa se encontra com o azinho doado por ele, você tem um indivíduo azão-azinho. E aí você tem outra chance de formar um indivíduo azão-azinho quando o azão doado por ele se encontra com o azinho doado por ela. Sacou? Agora, a planta baixa só vai se formar quando encontrar o azinho de cada um. Tranquilo? Então você vai ter 3 plantas altas para uma planta baixa, lembrando que isso é proporção, tá? Isso é a probabilidade com que cada indivíduo vai se formar. Beleza? A partir desse cruzamento. Molezinha. Vamos lá na próxima questão, já a questão 2 aqui. Deixa só eu apagar isso aqui. Ó, na questão 2, o cara fala assim, ó. Imagine que uma doença humana seja condicionada por um alelo recessivo Bzinho. Qual a chance de nascer uma criança com esse problema, considerando os seguintes casais? Letra A, pai Bzão, Bzão e mãe Bzinho, Bzinho. Então aqui, ó, questão número 2. Letra A, o pai Bzão, Bzão e a mãe Bzinho, Bzinho. Então, lembrando que se a doença é provocada por um gene recessivo e a mãe é Bzinho, Bzinho, ó, essa aqui é doente. Beleza? Então, aí, nesse cruzamento, o pai só tem chance de doar Bzão, porque é o único tipo de gene que ele tem, e a mãe só tem chance de doar Bzinho. Então, 100% dos indivíduos, ó, são normais. Beleza? Na letra B, ó, ele quer saber qual a probabilidade quando você tem o cruzamento entre o pai Bzinho, Bzinho, aí se o pai é Bzinho, Bzinho, o pai é doente, ó, e a mãe Bzão, Bzinho. Como o Bzão é dominante, basta que ele tenha 1 para o indivíduo ser normal. Beleza? Aí agora, ó, o pai só tem Bzinho para doar. Beleza? A mãe pode doar ou Bzão ou Bzinho. Se a mãe doar Bzão, o filho sai Bzão, Bzinho, aí ele é normal. Beleza? Se a mãe doar Bzinho, o filho vai ser Bzinho, Bzinho. Então aqui, ó, 50% de indivíduos doentes. Tranquilo? Beleza ou não? Então, só para poder voltar a esse lance, olha aqui, ó. Se você fizer aquele quadrinho que a gente fez antes, ó, joguinho da velha, bonitinho. Ó. O pai e a mãe.
O pai, Bzinho, Bzinho. A mãe, Bzão, Bzinho. Aí aqui, ó, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Bzinho, 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 Bzinho. Falou? E na letra C, o cruzamento entre pai e mãe, ambos Bzão, Bzinho. Ó, como eu já fiz o quadrinho antes, né? Se você tiver dúvida em como monto aquele quadrinho para esse tipo de cruzamento aqui, eu só mudei a letra, né? Passou de A para B, tá? É só tu voltar um pouquinho o vídeo ali e dar uma pausa e tirar um print, tá? Que fica tudo bonitinho. Mas olha só, aqui eu vou te mostrar uma outra forma de você fazer esse cruzamento que é um pouquinho mais rápido, porque o quadrinho acaba perdendo um pouquinho mais de tempo. É o famoso chuveirinho, sacou? O cara pode doar Bzão e a mãe também. O cara pode doar Bzão e a mãe Bzinho. A mãe doa Bzão e o pai Bzinho. E os dois doarem Bzinho. Tá aí. Tranquilo? Se o maluco for Bzão alguma coisa, ó, normal. E se for Bzinho, Bzinho, doente. E aí, qual é a proporção? 3:1, ou seja, 75% normais, 25% de doentes. Beleza? O que ele pediu, ó. Qual é a probabilidade, qual é a chance de nascer uma criança com problema? Aqui 0, né? Aqui 50%, aqui 25%. Beleza? Ó, número 3. Antônio e Clarice tiveram 4 filhos, todas meninas. Qual a probabilidade de um 5º filho desse casal ser do sexo masculino? Por quê? Olha aqui. O sexo do indivíduo é determinado pelos cromossomos que ele tem. Se for mulher, tem 2 cromossomos X. Se for homem, tem um X e um Y. E de novo, os genes estão nos cromossomos. Então você doa um Bzão aqui, por exemplo, ou um Bzinho, porque você tem um Bzão em um cromossomo e um Bzinho no outro. A chance de você doar o cromossomo que tem o Bzão é exatamente igual a chance de você doar o cromossomo que tem o Bzinho. A mesma coisa vale para os cromossomos sexuais. Beleza? Então, a mulher só tem cromossomo X. Então, independente do cromossomo sexual que ela mandar, vai ser sempre um cromossomo X. Então, todo óvulo carrega um cromossomo X. Agora, o homem tem 2 cromossomos sexuais diferentes, X e Y. Então, ele vai produzir espermatozoides que carregam o cromossomo X e vai produzir espermatozoides que carregam o cromossomo Y. Em que proporção? Meio a meio. Beleza? E aí, a chance de gerar um descendente mulher, no caso, vai ser de 50%. Por quê? Porque todo óvulo fecundado por um espermatozoide que carrega um cromossomo X dá origem a uma mulher. Todo óvulo fecundado por um espermatozoide que carrega o cromossomo Y dá origem a um homem. Beleza? Ele quer saber qual é a chance do 5º filho ser do sexo masculino. Pô, você não precisa considerar nenhum dos que já nasceram. Os que já nasceram já existem. Entendeu? Já teve uma menina, outra menina, outra menina, outra menina. Cada nascimento é independente. Então, qual é a chance do 5º filho ser menina? A gente fala assim, pô, já teve 4 meninas? Ah, então só sai menina daí. Não tem isso, entendeu? É por acaso. Sacou? A probabilidade sempre vai ser de 50% para cada filho que vai nascer. Tá? Então, qual é a chance do 5º filho ser menino? 50%. Beleza? Por quê? Porque metade dos gametas masculinos vão carregar cromossomo X e metade dos gametas masculinos vão carregar cromossomo Y. Beleza? Bom, a questão 4, o cara fala assim, ó, as características de uma pessoa dependem exclusivamente dos genes que ela possui? Explique. Isso é uma questão que envolve a influência que o ambiente tem na expressão dos genes. Por exemplo, se você vai à praia sempre, pega bastante sol, a sua pele fica mais morena. Por quê? A exposição à radiação ultravioleta do sol estimula a produção de melanina. Cada um tem um limite para a produção de melanina que é determinado geneticamente, beleza? Mas a tua aparência depende da tua exposição ao sol. Pô, você tem um genoma, né? um conjunto de genes que vai determinar o quanto teus músculos podem crescer, mas eles vão crescer mais, obviamente, se você fizer exercício físico.
Tá? Se você sofre um acidente, por exemplo, e quebra um osso, quebra um braço, por exemplo, tem que ficar com o braço engessado, fica o braço engessado muito tempo, o músculo se atrofia, entendeu? Então, assim, o ambiente pode influenciar na expressão dos genes, tranquilo? É isso que ele quis dizer. Nem sempre elas dependem só dos genes, elas também podem sofrer influência do ambiente. Agora, vamos lá, na página 34, 34 não, 35, perdão. Vamos fazer aqui essas questões 5, 6 e 7. Ó. No filme Parque dos Dinossauros, um cientista cria em laboratório novas espécies de dinossauros extintos há 65 milhões de anos por meio do sangue conservado de mosquitos que os teriam picado e que permaneceram fossilizados no âmbar. Com o sangue foi possível determinar o DNA dos dinossauros, chegando assim à fórmula para recuperar a espécie. Considere a possibilidade de que o DNA obtido pertença a um único dinossauro e que desse DNA foram recuperados vários exemplares. O que se poderia dizer dos exemplares recuperados caso um dos animais seja sensível a uma bactéria que cause pneumonia? Justifique sua resposta. O cara conseguiu uma amostra de DNA. E aí, quando ele tem uma amostra de DNA, quaisquer indivíduos que ele venha a produzir a partir dali vão ser todos geneticamente idênticos, eles são clones. E aí, se um desses indivíduos é vulnerável a determinada situação, todos os outros acabam tendo a mesma vulnerabilidade, afinal de contas, eles têm o mesmo material genético. Beleza? Então, quando você tem um conjunto de indivíduos que são clonados, né, que são clones uns dos outros, eles compartilham, vamos dizer assim, todas as características, incluindo aí vantagens e desvantagens. Beleza? Aí, número 6, ó. Respondendo a uma questão sobre a possibilidade de se clonar em animais para livrá-los de extinção, um cientista apresenta duas técnicas, 1 e 2, que poderiam ser usadas e que estão descritas nos quadros. Primeira técnica 1. Uma fêmea, animal X, é estimulada com hormônios a produzir vários óvulos. Essa fêmea é então inseminada artificialmente. Após alguns dias, os zigotos são retirados da fêmea e divididos em 2. Cada metade é reimplantada no útero de outra fêmea da mesma espécie, gerando um novo animal. Aí a técnica 2, só vamos resumir o que ele fez. Ele pegou uma fêmea, por exemplo, uma cadela. Ela produz um monte de óvulos. Inseminou essa cadela artificialmente. Ou seja, colocou o sêmen de um cão nela, né, fertilizando os óvulos que ela produziu. Então ela vai produzir alguns embriões. Aí ele coleta esses embriões e divide, ou seja, vai produzir gêmeos. Né? Para cada embrião que ele se formou, ele vai dividir e vai inseminar outra cadela. Né? Essa cadela que produziu os óvulos e uma outra cadela, por exemplo. Tá? Então ele vai gerar mais filhotes, ele duplicou a quantidade de filhotes. Ela geraria 6, agora ela vai gerar 12, na verdade não só ela, uma outra barriga de aluguel. Tá? Aí agora a técnica 2, ó, células somáticas, que são células do corpo, são retiradas do corpo de um animal Y, das quais são retirados os núcleos. Então o cara pegou a célula do corpo do cara e tirou o núcleo dela. Dentro do núcleo está o DNA. Aí ele pegou óvulos não fecundados de um segundo animal. Então você tem um segundo animal que doou o óvulo. E aí ele tirou o núcleo desses óvulos. Então você tem um óvulo sem núcleo e um núcleo na tua mão. O núcleo retirado da célula somática é implantado no óvulo sem núcleo. Aí você pegou um núcleo 2N da célula e implantou no óvulo. Aí você obtém um zigoto. E estimula esse troço a se desenvolver, ó. Beleza? Para formar um embrião. Aí o número 4, o embrião é reimplantado no útero de um terceiro animal, tá? Que vai ser a barriga de aluguel. Aquele terceiro animal ali, o W, ele só serviu como a fêmea que vai ficar grávida. Beleza? Esse animal W sempre tem que ser uma fêmea. Aí letra A. Todos os animais produzidos pela técnica 1 são genotipicamente iguais ao animal X? Não. O X foi o que produziu o óvulo. Né? Esses óvulos são fecundados. Eles não são genotipicamente iguais ao X, eles são filhos de X. Entendeu? E aí todos os clones deles que você fez acabam sendo geneticamente idênticos, né, aos filhos que ela produziu. Tá? Então seriam como se fossem filhos dela também. Beleza? Aí letra B. O novo animal formado pela técnica 2 pode ser clone do animal Y, Z ou W. Sempre o animal clonado é um animal que doa o núcleo.
Beleza? Então ele pegou a célula do Y, tirou o núcleo do Y. Aqui está o DNA do Y. Pegou o óvulo de um animal qualquer Z, tirou o núcleo desse óvulo, pegou o óvulo vazio dele e colocou o núcleo do Y lá dentro. Então ele tem o DNA do Y. Então ele vai ser clone do Y. Beleza? Então ele vai ser clone do animal Y porque foi o doador do DNA. Tá? Aí vamos na questão 7 agora. Ó. Considere os processos adiante: reprodução assexuada, reprodução sexuada, produção de indivíduos geneticamente idênticos, meiose. Na formação de clones de organismos pluricelulares ocorrem necessariamente apenas em reprodução assexuada, beleza? Lembrando que nem todo tipo de reprodução assexuada envolve métodos de clonagem, beleza? Tá? Alguns sim, mas outros não necessariamente vai ter clonagem. Tá? Para ser reprodução assexuada, basta que o cara sozinho consiga gerar descendentes. Um fungo, por exemplo, pode produzir novos descendentes através de esporos. E os esporos são produzidos por meiose também. Entendeu? E a meiose já é um processo que não gera clone, porque o cara tem, por exemplo, 2 conjuntos de cromossomos, ele vai produzir células que têm um conjunto só. Então ele tinha, por exemplo, um cromossomo azul, né, um cromossomo número 1 azul e um cromossomo número 1 vermelho. Quando ele produzir uma célula por meiose, essa célula vai carregar um cromossomo azul só, ou um vermelho. E não vai ser clone do cara que tinha 2. Entendeu? Então nem 2, nem 4 geram clones. Beleza? O 4, que é a meiose, não gera clone, e o 2, que é a reprodução sexuada, também não. Porque a reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética, né? Você está juntando os genes de um indivíduo com os genes do outro indivíduo. Beleza? E o próximo que gera clones, né? Pô, bem óbvio, o 3, produção de indivíduos geneticamente idênticos, já é o sinônimo da clonagem. Beleza? 1 e 3, resposta à letra D. Valeu? Então é isso, galera. Valeu. Qualquer dúvida, estamos aí para poder ajudar vocês. É isso.